Muito bem, meus amigos. Vídeo teste, primeiro vídeo com a Osmo 5 devidamente com seus óculos escuros, apesar de que hoje... Nossa! Caramba, velho, abriu a tampa. Caramba, tava assim, ó. Como assim, mano? Sorte que não saiu a bateria. Caraca, maluco. É bem sensível esse botão lateral que tem que cuidar. Sorte que a bateria entra com pressão, velho. Caraca. Bom, então hoje é o primeiro dia com ela aí, ó. Já tivemos até uma surpresa. E primeira vez aí com dois microfones conectados. A conexão da Osmo 5 é assim, é incomparável com a Osmo 4. Incomparável. A Osmo 4 tinha um delay muito grande para conectar, né? Ela só conecta com um microfone, a 5 conecta com dois. E além disso, quando ela conectava rápido, já era muito mais demorado aqui do que essa que conecta normalmente os dois microfones. E conecta, desconecta, conecta, desconecta, pode ficar um tempão sem conectar, liga de novo, conecta na hora. Já a Osmo 4 eu sofria demais com... na hora de conectar, né? Quando conectava demorava e muitas vezes nem conectava. Tipo, eu tinha que reiniciar a câmera, resetar ela para os padrões de fábrica, e daí eu tinha que fazer todos os meus modos de novo de filmagem. Era um saco. E mesmo assim não ficava bom. Um pouquinho que eu conectava ali, algumas desligadas de câmera e religadas, já dava ruim de novo. Então, é incomparável, tá? A conexão de uma da outra é incomparável. Não tem como comparar as duas. Eu tava achando até que era problema da minha. Aí, pelo que eu dei uma pesquisada, parece que é um problema crônico aí da 4 mesmo. Tá? Fora toda a benesse aqui da comunicação da 5, ainda tem o fato que a gente pode conectar dois microfones, né? Então tá um aqui dentro do capacete e o outro sem fio ali atrás para captar o som do escapamento. Então isso é muito bom. Eu ainda vou ver a melhor posição possível para esse que tá ali atrás, para que ele fique bem protegido do vento e capte o máximo possível dos escapes, né? Provavelmente eu vou projetar alguma coisa aí em 3D pra gente suprir essa necessidade. Mas aí na pós-produção eu consigo alternar facilmente, porque o áudio não é gravado tudo numa faixa só, né? Se eu colocasse em mono, as duas tracks, né, se misturariam dos microfones, mas como o canal é sempre deixar em estéreo, cada microfone é gravado separadamente numa track separada. E aí eu consigo ter liberdade, né, de trabalhar cada um da forma que eu quiser, tanto equalizando de forma diferente, como também trazendo volume e abaixando o volume a hora que eu quero durante a edição, de acordo com o que eu quero mostrar. Eu troquei essa câmera aqui mais pelo fato de que meu amigo praticamente me forçou, brincando assim, né? Ele foi pra Colômbia, lá eles têm uma ilha que não tem imposto, que tem uns preços muito bons. E cara, eu nem tava pensando em trocar, mas ele sabia que eu uso a DJI e tal. E aí ele mandou a foto pra mim, o preço, eu falei, caramba, né? Aí eu nem respondi, falei qualquer coisa, só pra não querer comprar o trem. E aí depois de uns dias ele mandou de novo, e aí meu, tô indo embora, vai querer? E aí eu pensei bem, mais por esse lance do microfone, né? E mais no escuro, né? Porque eu não sabia se esse problema do microfone seria sanado. Eu sabia que ela tinha a opção de conectar em dois, né? Mas se ela conectasse em dois da mesma forma que a Osmo conectava em um, porra, eu ia passar a raiva duas vezes a raiva que eu já passava, né? Mas aí eu dei um tiro no escuro e pedi pra ele comprar. E ele trouxe pra mim. E cara, me surpreendi muito já com esses testes de conexão com o microfone, cara. É muito bom. E aí tem um lance que eu descobri fuçando na câmera que eu
Eu também, pô, se eu soubesse desse ponto, seria um ponto a mais ali pro, talvez eu já teria falado para ele comprar já na primeira. Eu vou primeiro contar o problema e o que essa feature resolve, né? Tem muito problema assim quando eu tô falando no microfone, tô com o microfone ligado e conectado na câmera, que se eu vou ter uma interação externa com alguém, o som que tá captando é do meu microfone, que tá com menos 12 de decibéis, né? Pra não estourar aqui, porque ele tá bem perto da boca. Então, se eu tenho uma interação externa aqui com alguém fora do capacete, eu preciso jogar o som lá em cima. Só que esse som gravado aqui, ele não é 32-bit float, né? Ele não é aquela coisa que você consegue abaixar os picos sem perder qualidade, sem perder o áudio, né? Ele não perde dados do áudio, né? Mesmo se clipa. E você também, no áudio de 32-bit, você consegue também trazer sons muito baixos para uma altitude audível sem perder qualidade. E aqui fica nítido aquele barulho que foi aumentado, tipo 30 decibéis de ganho, 20 decibéis de ganho. Então fica claro, e não fica muito legal, não fica muito nítido, nem dá para ouvir direito também. E aí eu, navegando pelo menu aqui dela, eu vi que tinha um tal de backup de áudio built-in, né, integrado. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Eu fui pesquisar e eu vi que serve justamente para você usar com o microfone, né? Sem microfone não faz muito sentido. Mas ele vai gravar. Enquanto eu tô gravando aqui o áudio estéreo com as duas tracks de cada microfone, ele grava o áudio separado dos microfones built-in, né? Dos microfones integrados da DJI, numa faixa separada. Então é o mesmo nome do vídeo, só que com extensão MP3. Então você vai acabar usando um pouquinho mais do cartão SD, porque ele grava em formato Wave, que é um formato de áudio bem pesado, mas também tem bastante qualidade. Então é um backup muito bom. Pode ser que a maioria dos casos eu não vou usar, porque não é sempre que a gente tem interação externa. Mas sempre que eu tinha, eu sentia muita falta de ter esse áudio da DJI, né? O áudio ambiente mesmo. Então, quando eu vi que tinha isso, cara, fiquei muito satisfeito. Curti demais. Tá, outra coisa que eu tô fazendo agora nesse vídeo aqui é gravando em D-Log-M, né? Que é o perfil flat, perfil RAW da DJI. Eu até fiz isso no começo com a Osmo 4, mas a gente sabe que o YouTube ele já comprime um pouco as coisas. E essa coisa de colorização, cara, é um mundo à parte da edição, tá? Existe o editor e existe o cara que é o colorista. Então, assim, é uma ciência muito foda que eu não quero, nem posso despender meu tempo nisso. Então eu deixei de usar, mas eu coloquei aqui de novo pra testar. E nesse vídeo aqui eu tentei fazer um color grade. Você não é só você botar o vídeo lá e mexer, ele tá num perfil de cor que o seu monitor não entende, que o seu editor não entende. Então você precisa fazer uma transformação do espaço de cor para poder trabalhar, e aí sim você aplica os efeitos que você quer, podendo trabalhar melhor, né? Você vai ter mais informação ali, apesar do modo normal dele, já com o perfil de cor aplicado da DJI, também ser gravado em 10 bits, né? Isso é muito bom, faz muita diferença. Para quem não entende mais ou menos essa questão de 8 bits, 10 bits, por exemplo, de milhões de cores passa a ter bilhões de cores, né? Quando aumenta de 8 bits para 10 bits de cores, que o sensor consegue captar, né? Então é uma diferença absurda. Então o próprio perfil comum da DJI, perfil normal dela, já é extremamente bonito por causa desses 10 bits. Essa aqui, a 5, ainda tem a opção de você gravar em 8. Se eu não me engano, a 4 não tem. Você só consegue gravar tudo em 10 bits. Por que você vai querer gravar em 8 bits se você tem 10 bits nativo aí e tal? Cara, 10 bits, tudo que é
bitrate maior, como fala, resolução do vídeo maior, FPS maior, tudo isso vai consumir mais memória e mais bateria, né? Então se você é um cara que não liga, às vezes você está usando só para gravar por segurança o seu rolê, às vezes você vai querer colocar ali um 1080 e normal 8-bit em vez do normal 10-bit. Muito menos você vai querer gravar no D-Log-M, né? Não faz sentido nenhum. Então a câmera dá essa opção, é bem bacana. Apesar de que eu sempre vou usar o 10-bit, seja o padrão de cor já, o Color Spacer normal da DJI, ou então em D-Log-M se eu quiser trabalhar um pouco mais. Uma coisa ruim em relação a Osmo 4 é que a Osmo 4 eu tinha um ajuste de ISO mínimo de 100 a 400 ou 100 a 200, uma coisa assim. E aqui na Osmo 5 o meu mínimo, ajuste mínimo, é 100 até 800 de ISO. Tá uma faixa aceitável ainda, né, para esse tipo de câmera, para que a imagem não fique muito estourada, não estourada, mas fique com aqueles grains, né. Você vê aqueles artefatos, né, nas partes mais escuras, que é o sensor de forma eletrônica aumentando a sensibilidade à luz. Isso que é o ISO, né? Existem câmeras digitais, analógicas. Na verdade, nas analógicas o ISO é no filme, né? Você compra o filme de determinado ISO. Mas nas câmeras digitais é um fator digital de sensibilidade à luz, né? É uma sensibilidade forçada à luz. Então, se aumenta muito ali, acaba fazendo artefatos nas partes escuras ou na própria imagem toda, né? Dependendo do quanto for colocado. E aí, isso eu não gostei, porque 800 acaba sendo muito, mesmo estando dentro do range aceitável, né? Para essa câmera. Você viu o pessoal falando aí que até uns 1600, em casos extremos até 3200 você consegue usar tranquilo, mas quanto menos você puder colocar de ISO na sua imagem, você vai ter mais qualidade. Então, se tivesse uma igual da Osmo 4 nesse sentido aí, seria mais bacana. Ela já vem com 50 GB interno, né? 48, 49, uma coisa assim. Mas para você que quer gravar conteúdo, com certeza precisa mais. Então você precisa se atentar aí ao cartão que você vai colocar. Não vai pelo mais barato. O cartão tem muito falsificado no Mercado Livre aí. Então é uma coisa mais cara mesmo. Eu sempre usei 128 GB, mas eu confesso que pelo fato de eu estar com aquele esquema de backup do áudio e ser um áudio pesado em ponto wave, eu acho que eu vou procurar agora um cartão de 256 GB para poder ficar tranquilo, né? As baterias dela também tem, acho que coisa de 200, quase 300 amperes a mais de carga, né? 1950, e a da Osmo 4 acho que era 1700 uns quebrados. Mas eu acredito que esse tanto de bateria a mais sirva para usar pelo mesmo tempo que a Osmo já servia, né? Porque querendo ou não, tem mais coisas, a conexão é melhor com os microfones, deve consumir mais combustível, mais bateria. Então às vezes fica elas por elas, né? Se eles não aumentassem as baterias, aí teria um decréscimo muito grande no uso. O Fernando, que faz as viagens aí com a gente também, grande Fernandão, um abraço, Fernandão. Ele comprou uma dessa também e ele faz os vídeos dele em 1080p e ele gravou por 2 horas e meia. Então é um tempo muito bom. Eu não consigo chegar nesse tempo com as minhas, porque eu gravo em 4K. Ele até grava em 1080p 60, né? Então eu gravo em 30 fps. Então também o que minha dimensão aumenta, minha resolução aumenta 4 vezes, mas também ele aumenta em 2 vezes o tanto de fps. Então se ele usasse 1080 30, ele ia ter provavelmente um rendimento ainda melhor. Eu gosto de usar 30 porque para mim fica fluido. Eu faço uma boa jogada aqui com a velocidade do shutter
para ter esse efeito do motion blur aqui nas laterais, e tenho menos frames para trabalhar, né? Resolução eu consigo trabalhar muito bem, porque no meu editor eu consigo trabalhar em 1080 e na hora da exportação eu consigo voltar pro 4K, né? Como eu não saio do aspect ratio, né? Eu mantenho as mesmas proporções, que é 16:9, não importa a resolução que eu trabalho. Então eu consigo trabalhar com a resolução baixa pro PC rodar fluido, e na hora de exportar eu consigo aumentar a resolução, né? Mantendo o aspect ratio, então dá tudo bem. Então eu prefiro ter essa quantidade menor de FPS para trabalhar, o que é melhor tanto na hora da edição como aqui também para fazer o motion blur, como eu falei. Então pra mim, cara, esse vídeo aqui ia ser um teste, mas eu acho que como eu trouxe bastantes elementos bacanas que me fizeram trocar, e mais do que trocar, me fizeram gostar da troca, né, do upgrade da Osmo 4 para 5, então eu quero soltar aí pra vocês esse vídeo, para ajudar aí quem tá pensando em fazer o upgrade ou sair da GoPro, por exemplo, e ir pra DJI, que é o que eu recomendo também. DJI tá em outro patamar, infelizmente a GoPro ficou parada no tempo. Certo, meus amigos, agora não me vem mais nada à cabeça. Então é isso aí, né, do cartão micro SD. Compra uma capacidade legal aí, no mínimo 128, um que seja aquela classe U3, V30, né? Essas classes aí que são indispensáveis para gravar com câmeras que gravam em boa qualidade, né? Então compra um bagulhinho bom, porque 50 GB é muito bom você ter 50 GB aqui, mas é pouco, tá? Ela, na hora que eu peguei ela aqui, eu senti que ela é mais pesadinha que a Osmo 4. Então tem uma pequena diferença de peso aí, mas no mais elas são as mesmas dimensões, dá para usar as mesmas cases, tudo que você usa para 4. Para 6 ela já muda um pouco, né? Não tem como você fazer, intercambiar as coisas, mas da 4 para 5 você consegue. Mas de qualquer forma também eu troquei, comprei um novo jogo de filtros ND. Eu até gostei, porque aí eu não preciso rosquear, é mais fácil aí de estar acoplando na câmera. Gostei bastante, comprei da mesma marca para poder deixar o mais próximo possível as imagens, né? Já que eu vou estar usando a 4 aqui na frente. Beleza, meus amigos? Agradeço demais a companhia de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer aí poder estar ajudando vocês aí. Geralmente alguém sempre tem alguma dúvida que eu não trago. Como esse vídeo foi despretensioso pra caramba, velho. Esse vídeo é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de fato com ela, nessa configuração e tal. Era mais pra teste, mas vou trazer aí pra vocês. Beleza? Então qualquer dúvida deixa aí, que vai ser um prazer poder responder. Valeu, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!